Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro Sem Filtro. Esse podcast é um oferecimento da Farm Connection e tem como patrocinador oficial a Terraz, a marca oficial do agro brasileiro. E hoje, nesse episódio, eu trouxe um convidado muito especial, um grande amigo meu, para a gente conversar um pouquinho sobre trajetória profissional e sobre o papel, a importância de um departamento técnico dentro da distribuição de insumos. Isso é muito importante para o produtor, muito importante para os agrônomos que trabalham dentro da distribuição. E a gente vai bater um papo bem leve aí, sem filtro. Vandoir, muito obrigado por ter aceitado o convite. Peço que tu se apresente aí para a turma. Eu que agradeço, Andrei. Para mim é uma satisfação muito grande estar dividindo esse espaço contigo, uma pessoa que eu admiro, que trabalhamos eu juntos, né? Foi meu colega de trabalho, né? Onde a gente trocou muitas ideias, aprendeu bastante um com o outro. Muita então, risada. Para mim é uma satisfação muito grande mesmo de estar aqui contigo e trazer algum assunto importante que a gente possa colaborar aí com as pessoas, né? Que bom, Vando. E, Vando, assim, para a turma, antes mesmo, né, da gente entrar no tema central, vamos dizer assim, para a turma te conhecer um pouco, né, Vando? Muitos convidados que eu trago aqui têm um posicionamento, por exemplo, no digital maior, então são pessoas com uma visibilidade, mas um papel fundamental também do Agro Sem Filtro aqui é trazer pessoas que muitas vezes elas não estão expostas ali com uma visibilidade na mídia social, mas que são pessoas muito importantes dentro da agronomia, né? Em suas respectivas áreas de atuação, no seu respectivo estado, e você com certeza é uma delas, né? Sem modéstia alguma, tu, para mim, sempre foi um agrônomo, né? Um profissional referência. Então, por isso o convite, né? Explicando um pouco. E assim, me conta, formou em agronomia quando? Faz tempo? Fez o técnico antes? Andrei, primeiramente, assim, eu sou filho de agricultor, de pequenos agricultores aqui do município de Passo Fundo mesmo, né? E lá na minha infância existia uma dificuldade muito grande da gente acessar a agronomia, né? Porque era na UPF, porque era muito cara, meus pais plantavam muito pouco, mas eu defini que era o que eu queria para o meu futuro. Tinha aquilo bem claro, desenhado. Eu tinha claro, ou é agronomia ou não é nada. Legal. Né? Então, eu me formei, entrei na agronomia da UPF em 2005, me formei em 2010, então consegui, dentro dos 5 anos, sair da UPF, que era um desafio poucos, da época. Né? E tinha alguns, e não só pelas famosas festas da agronomia, mas aquela época tinha alguns professores que eram... Que puxavam bastante, né? Elmar Floss, tá ouvindo isso aí? É um deles, né? Mas acaba que esses professores que puxaram muito, acabaram que são as disciplinas que a gente mais se dedicou e talvez que mais aprendeu. Né? Então, tem uma rigidez, mas também tem o conhecimento que a gente hoje agradece a esses professores. E né? muitas vezes tu vai se dar conta de quão importante foi só lá na frente, né? Para mim também foi assim, não só como professores, às vezes algum colega de trabalho, alguma pessoa que sempre te puxava ali ou te incomodava um pouquinho mais, na hora tu acha ruim aquilo, mas depois agradece, né? Isso. Então, formou em 2010, Vando? Me formei em 2010, André. Então, isso daí são praticamente 16 anos atrás, né, que a gente vem desenvolvendo a função de engenheiro agrônomo, né? Com muito amor à profissão, com muito amor às atividades que cabe à profissão. Né? Então, acho que isso daí realmente... A satisfação da gente fazer o que gosta, esse é o mais importante, né? Não tenho dúvida, Vando, não tenho dúvida. E me diz uma coisa, aí formou lá e aí iniciou a trabalhar já, trabalhou aonde? Conta um pouquinho assim da trajetória, como é que foi, distribuição de insumos, multinacional, como é que... André. Então, assim, ainda quando eu estava fazendo agronomia, como era integral, eu sempre busquei aproveitar bem o meu tempo. Né? Então, nos períodos de férias, eu buscava fazer um estágio extracurricular e, por sinal, os 2 locais que eu fiz estágio foram empresas que, quando eu me formei, me deram oportunidade. Que legal. Né? A primeira, então, foi uma revenda de Passo Fundo, que eu tinha feito um estágio,
eu fiquei um ano trabalhando nessa revenda, onde tive um grande aprendizado, principalmente de não ter uma carteira de cliente, de sair batendo porta em porta, abrindo porteira, né, conhecendo clientes. Sofreu. Mas faz com que a gente cresça, amadureça. Cria casca, né, Evandro? Cria casca. Isso daí na fase inicial, assim, foi muito importante para mim. Então, fiz essa função durante um ano. Dali eu já tive a oportunidade, então, dessa outra revenda que eu tinha feito estágio, ela me indicou para uma multinacional, né? Então, eu comecei a trabalhar na Nortox, né? Então, baita empresa, inclusive, né? Com muito orgulho, né? Uma empresa brasileira grande e muito sólida. E ali eu tive a minha maior jornada até o momento profissional, foi dentro dessa empresa, né? Então, eu iniciei ali em 2011 e perdurei ali por 10 anos. Que legal, cara. E dentro dessa empresa, então, eu comecei lá como ATV, que foi um período de um ano apenas. Para quem não sabe, né, a TV é assistente técnico de vendas. Mas que devia ficar o dia inteiro batendo estaca e colando placa. Isso, algum calo na mão, né, Andrei? Para a gente ter oportunidade de crescer. Eu sempre digo assim, sempre tem alguém te olhando, né? Então, a gente tem que ser muito dedicado, tem que fazer o que for necessário para aquela função que tu tá exercendo. Então, era bater estaca, era fazer avaliação, era cavocar, fazer avaliações de raízes, de plantas, de produtividade, por aí adiante. Logo na sequência, então, um ano após, recebi a oportunidade, então, passar para representante técnico de vendas, né? Então, eu gerenciava a carteira de químico e de nutrição naquela época, aqui no norte do Rio Grande do Sul. Né? Cresceu rápido, né? Quer dizer que rápido, fez um bom trabalho ali, rápido, né? E apenas 2 anos depois de formado, já tendo essa oportunidade de representante, né? E nessa fase de representante também foi muito importante para mim, né? Porque a gente está lidando com planilha, a gente está lidando com negociação e milhões de reais que a gente está falando. Aí tu entende a base do negócio, estoque, compromisso, né? Então, é outro patamar, vamos dizer assim, né? De responsabilidade. E, por fim, depois de 5 anos e meio, eu tive a oportunidade também de passar, então, para a parte técnica da empresa. Então, eu fui desenvolvimento de mercado da Nortox no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Legal. Né? Então, a gente ajudava a desenvolver os produtos, buscava, então, todas as pessoas, consultorias, empresas de pesquisas, para desenvolver o portfólio da empresa, né? E fiquei, então, nesta função aí por 3 anos e meio, aproximadamente, né? Então, realmente, na parte técnica foi onde que eu me achei, né? Me encontrei, assim, de verdade, porque a minha essência, vamos dizer assim, desde o início, sempre foi essa pegada. Estudar bastante, entender bastante, ser uma referência técnica. Entender o porquê das coisas, né? Tipo assim, tu ter um comercial refinado é muito importante, né? Mas tu ter a noção comercial e tu saber vender o teu produto tecnicamente... É o casamento perfeito, né, Vando? Facilita, com certeza, né? Tem quem é muito bom comercial, tem quem é muito bom tecnicamente. Se a gente conseguir buscar o equilíbrio dos dois, é perfeito, né? É difícil. Difícil. Não é fácil, mas... Sempre foi difícil e continua sendo um grande desafio, né? Então Andrei, foi um momento muito importante na minha vida, né? Que eu fiz o que eu buscava, tive a oportunidade dentro da companhia. Né? Então, nesse período de 10 anos, eu tive 3 oportunidades diferentes que fizeram eu crescer profissionalmente, né? Muito rápido, vamos dizer assim. E depois, essa revenda de Passo Fundo, que eu trabalho hoje, que é o AgroCerati, vendo o meu trabalho nesse período, porque a Nortox era uma fornecedora da AgroCerati, né? Me convidou. Vanduir, venha trabalhar aqui, inclusive no período que a gente foi colega, né? Exato. E para desenvolver um projeto diferente, né? A gente
a visão da empresa era se diferenciar no mercado perante o conhecimento técnico. Legal. E é isso daí que a gente buscou. Né? Então, hoje eu sou desenvolvimento de mercado no AgroCerati e a gente tem uma equipe comercial bastante grande. Né? A gente tem em torno de 30 agrônomos, onde a gente quer refinar eles, está refinando, está conseguindo e tornar eles referência aí técnica para toda a nossa área de atuação. É bacana, Wando. Eu acompanhei, né? Eu acho que a gente ficou 1 ano, né, trabalhando junto ali na empresa, então acompanhei um pouco esse processo da transição, da implementação do projeto, sei mais ou menos como é que funciona, mantemos contato até hoje, né? Sim. Mas até para o público saber, né, para entender um pouquinho mais, e eu acho que é aí que entra esse tema central que eu queria trazer a conversa contigo hoje, em relação o porquê que hoje uma distribuição de insumos, seja privada, seja uma cooperativa, qual que é a importância de um departamento técnico bem estruturado, né? Um departamento técnico com pesquisa, e eu sei que vocês fazem pesquisa lá, tem um centro, aí tu pode comentar um pouco também disso, mas a real importância disso para a equipe, né, para o desenvolvimento de profissionais, para o produtor que é atendido por aquela empresa que tem esse suporte por trás, né? Vamos comentar um pouco disso, porque eu sinto que muitas vezes esse trabalho, que é sim um grande diferencial, porque não são todas as empresas que fazem, tem algumas boas empresas fazendo, mas esse trabalho muitas vezes ele não é valorizado, né? Tanto pelo produtor, e tanto, às vezes, até por profissionais. Eles não enxergam aquilo como um grande diferencial, quando, na verdade, é um baita diferencial. Afinal de contas, a nossa profissão ela é muito técnica, e a gente tem que ter a pesquisa, a gente tem que ter dados para saber recomendar. Né? O achismo ele já foi há muito tempo, não funciona mais. Né? Então, comenta um pouco aí, pode comentar do projeto lá. Tá. Andrei, assim, qual que é a visão, a percepção que a gente tem? Ser consultor, ser engenheiro agrônomo, ser um técnico agrícola é difícil, mas mais difícil é para o agricultor. Sim. Onde ele está no meio de um tiroteio, vamos dizer assim, de informações. Um fogo cruzado. De 8, 10 consultores ou vendedores assediando eles para vender o produto como se fosse o melhor. E daí como é que faz? Né? Nós mesmos, cada companhia que chega lá tem a melhor alternativa. E sempre assim, né? A multinacional ela chega e diz, não, essa é a melhor para lagarta, nós temos. E cada uma delas chega com 10 resultados, 50 resultados lá, mostrando o meu é o melhor produto. E daí como é que tu fica? Então, para a gente não ficar refém só dessas informações, é claro que a gente não descarta, mas a gente criou as nossas informações e a gente confronta com o que chega até nós. Tem um crivo técnico ali por trás que aí tu valida. Não, isso faz sentido. Claro. E isso talvez tenha um pouco mais de marketing até do que responsividade técnica do produto. E pode acontecer, né? E acontece, André, acontece. Eu estive do outro lado. E a gente sabe como que funciona isso daí também, né? Às vezes atropelam as coisas, né? Com todo o respeito, né? Mas... às vezes não é nenhuma manipulação de resultado. Não. Às vezes é o quê? Eu peguei o meu produto, o produto do Andrei aqui. Eu fiz 20 ensaios. Em 8 ele foi melhor. Certo? Então é menos de 50%. Em 8 ele foi melhor. O que eu vou mostrar? Esses 8. Eu não vou mostrar os 12 que perderam. Então, são estratégias, né, que às vezes algumas empresas adotam, mas por isso que é sempre bom quem está de fato botando na reta ali, né, que é a distribuição de insumos, é a cooperativa, ela avaliar que aquilo filtrar e entregar a melhor solução pro produtor rural, né? Isso. E muitas vezes assim, André, o que acontece? Eu tenho na empresa 4 ou 5 importantes fornecedores, mas o mercado tem 15, 20 fornecedores. Eu preciso saber se o meu produto está entregando o quanto
os melhores produtos do mercado estão. Exato. Mais importante do que conhecer o teu... tem aquele livro, né? A Arte da Guerra. Mais importante do que tu tá perto dos teus aliados é estar mais perto ainda dos inimigos. Isso. No sentido de entender, de fato, né? Se aqueles produtos... Entender. Então, o que a gente busca ali com o nosso projeto? Buscar uma assertividade, tá? Dentro das ferramentas que nós temos, comparando com o que tem de melhor no mercado, para a gente se posicionar bem. Né? E quem que vai ganhar muito com isso? A empresa vai ganhar por respaldo técnico, por conhecimento, mas o agricultor vai ganhar porque vai ser mais eficiente na lavoura dele. Exato. E o consultor de vocês, o agrônomo, vai ganhar porque ele está botando a cabeça no travesseiro dele de noite e dormindo de consciência tranquila porque ele fez uma recomendação que está validada lá, né? Isso. E é importante falar assim, Andrei, que a nossa recomendação, a gente não está ali para inventar roda, mas a gente está ali para testar novas soluções, novas oportunidades, produtos que estão chegando no mercado. Né? Às vezes a empresa lança um produto para um cenário geral Brasil e a gente adapta ele para situações do Rio Grande do Sul ou situações do Norte, que é aqui onde que a gente trabalha. Né? Então, a gente tem essa capacidade de entender melhor o comportamento, benefícios e riscos também. Mais regionalizado, né? Regionalizado, né? Para que o pessoal entenda, então, né, bem como que funciona essa estrutura. Eu sou responsável pelo Ágora, né, que é um centro de pesquisa localizado aqui em Coxilha, que é uma área de 125 hectares, né, que tu conhece lá também, né, André? Conheço bem. E lá, então, a gente desenvolve, a gente não focou só numa área da agronomia, vamos dizer assim, né? Não é só fungicida, não é só inseticida, não é só a parte da nutrição, mas a gente desenvolve um pouco de trabalho em cima de tudo. É multidisciplinar ali, né? Tu consegue... Multidisciplinar, né? Justamente porque é o que a revenda me demanda, é o que os consultores me trazem de necessidade do campo para entender melhor, para depois estar posicionando. Né? Então, é uma estrutura grande, uma estrutura séria, transparente. A gente não realiza protocolos para as companhias, para não ter um envolvimento financeiro. Né? É justamente para gerar a nossa própria informação sem compromisso, sem viés. Né, André? Então, um dos diferenciais do Ágora também, o que é? A gente faz questão de levar produtores lá dentro para verem com seus próprios olhos, tirarem suas próprias conclusões do que está acontecendo no mercado, dentro daquele cenário da safra, ou da cultivar, ou do momento que foi plantado e por aí adiante. Essa estratégia é interessante também, né, Wando? Porque uma vez que o produtor, o cliente de vocês vai lá, olha determinada parcela, foi lá no ensaio de fungicidas, tirou as conclusões dele, e aí lá no final da safra você foi lá apresentar esses resultados, né? Aí ele vai conseguir linkar com aquilo que ele viu e dar mais credibilidade de fato àquele número, né? Isso. Porque o slide ele te traz um número, mas agora tu vê o porquê daquele número, né? E confrontar com o resultado gráfico, né, do slide. Exatamente. E tem outro ponto, Vando, que eu vejo que muitas vezes, assim, até para tirar um pouco a visão dessa questão do centro de pesquisa, das revendas, tem outro ponto que muitas vezes o produtor, o corpo técnico, ele não enxerga, que a pesquisa ela serve também para tu observar os teus produtos do concorrente, como eu falei, ou até mesmo alternativas. Numa dessa tem uma empresa X que tem um produto muito bom que vocês não trabalham, é uma alternativa para vocês trazerem, internalizar aquele produto, aquela companhia, para disponibilizar para o produtor, né, um benefício. Isso, Andrei. Não vamos entrar na questão técnica aqui, mas, por exemplo, nós temos 2 ou 3 empresas que praticamente não participam no mercado do Rio Grande do Sul, mas que a gente foi em outros estados, gostou da tecnologia, viu que poderia ter encaixe e a gente trouxe para testar. Tendo a validação interna, normalmente isso é no mínimo 2 anos, a gente leva para o comercial. Né? Então, tem peptídeos elistores,
Quem que viu falar? Pouca gente. A gente está desenvolvendo ali dentro, né? A própria questão de regulação de planta. Também já se fala há muito tempo, mas pouco utilizado ainda, né? A gente está explorando muito essa questão. E tem muitas outras coisas aí, né? Sempre, muitas vezes a companhia, quando vai lançar um produto, nos procura, às vezes codificado ainda para fazer uma validação. Para fazer uma validação, né? E para nós é importante, porque quando o produto é lançado, a gente já tem a informação na mão, né? Mas é justamente isso, buscar estar na frente com as tecnologias, né? E acreditar nas tecnologias. Sim. Isso é importante, né? Porque se a gente não acreditar no que está por vir ou que está presente aí de tecnologia, a agricultura para, né? Exato. E Wanda, assim, um pouquinho da estrutura lá do centro de pesquisa, como é que é dividido a pesquisa? Tu falou aí é multidisciplinar, né? Mas se tu pudesse trazer um pouquinho dos números até, parcelas, culturas que vocês fazem pesquisa lá, se é só soja, tem milho, enfim, culturas de inverno. Certo. Então, assim, a parte que eu desenvolvo trabalhos lá, Andrei, são em torno, assim, hoje, por exemplo, eu tenho em torno de umas 2.500 parcelas soja, tá? Dividida nesses vários inseticidas e fungicidas e por aí adiante, né? Mas também nós conduzimos ali trabalho para outros pesquisadores, né? No caso, para o Pazini, né? Que é entomologista, e também para o Rafael Nunes. Né? Grande abraço, Rafa, inclusive, hein? Amigão. Grande profissional aí, referência no Brasil todo, né? Assim como os demais. E também nós temos outras empresas, outros pesquisadores, né? Fora esse número que eu te passei, que também conduzem trabalhos lá dentro do Ágora, né? Que é o Geraldo Chavarria, e também tem o professor Mauro Rizardi aí na parte de herbologia. Legal, bacana. Né? Então, nós temos a nossa estrutura, nós temos todo esse volume de ensaios que a gente desenvolve, mas nós temos importantes parceiros ao redor, que quando a gente tem alguma dúvida, a gente tem algum questionamento, a gente tem um contato direto com essas pessoas. Sim. Né? Vamos falar novamente aqui do Rafael. O Rafael trouxe alguns protocolos que ele desenvolve a nível nacional aqui para o Ágora, e a gente viu que dentro do Ágora deu respostas. Nutrientes ou posicionamentos que ninguém havia sendo trabalhado aqui dentro da região ou dentro do estado. A gente validou por 3 anos isso. E começou a trazer para o comercial esse novo posicionamento de produtos. Né? Então, esse é a essência, esse é o objetivo da pesquisa que nós temos. E assim, Vando, na tua opinião, assim, e aqui não é para botar cruz também nas costas de ninguém ou fazer alguém carregar, mas tem algumas coisas que acontecem no mercado hoje que a gente precisa discutir e entender como mudar isso também. Na tua opinião, assim, hoje o produtor ele valoriza essa pesquisa ou ainda é difícil tu mostrar o valor? Quais que são os desafios perante isso? Porque eu acredito muito que a distribuição de insumos, que ela investe um valor, porque há um investimento forte financeiro aí dentro, obviamente ela quer ter retorno também sobre isso, né? Ela vai disponibilizar informação, mas ela precisa também, o ganha-pão dela é vender o produto. Né? Isso aí não é feio. Como tem pessoas que vendem serviço, outras tempo, a distribuição, a cooperativa, enfim, ela sobrevive, né, de vender o produto. O produtor está enxergando valor nisso? Ele valoriza esse tipo de informação ou é distante ainda? Assim, Andrei, varia muito do perfil do produtor, sinceramente falando. Mas, sendo bem direto, muito menos do que deveria. Né? O agricultor, tendo a oportunidade de visitar um centro de pesquisa, sabendo que é uma pesquisa idônea, transparente, onde ele pode captar muita informação com aplicabilidade na sua lavoura, né? Ele muitas vezes não aproveita. E também, no momento de valorizar essa informação, esse dado, a gente sente que não acontece.
né? Ou seja, para a maior parte das pessoas, né? Infelizmente. Eu fiz essa pergunta ela direcionada, mas porque eu também sabia um pouco da resposta. Enfim, trabalhei muito tempo nessa área e sei como é. Muitas vezes tu tem um custo por trás, tu tem um custo de tempo também, que é muito valioso ali, tu tá se dispondo, tu como agrônomo de campo, tu tá indo lá, tu tá vendo a pesquisa, tu tá tirando. Aí no momento que tu chega lá para fazer uma recomendação, muitas vezes o produtor não concorda muito bem e tá tudo certo, né? Não tem que concordar com tudo mesmo, com tem certeza. Que ter essa discussão, certo. Mas às vezes não valoriza no sentido até da compra, né, cara? De valorizar esse cara que tá te trazendo uma informação. Isso. Às vezes tu tá utilizando de fato essa informação, isso. Mas aí na hora de comprar, se o fulaninho da esquina ali, ele tem R$1 mais barato, o litro do produto, que não ia dar nem R$1 por hectare mais barato, por exemplo, ele acaba pegando do outro, né? Então, muitas vezes captou uma informação ali, aplicou, deu certo, ou muitas vezes a gente foi até a propriedade dele, levou uma solução, né, que fez ele evitar de perder talvez milhões ou R$1.000, dependendo da proporção, né? Mas a gente sente essa falta aí essa falta assim de consideração. Né? Muitas vezes pela informação, pelo manejo que a gente gera, né, perante o lado do agricultor. Falta isso. E tem outro ponto assim que eu enxergo do mercado, Vando. E aí, novamente, não é para tirar pedra em ninguém, não no produtor, não num consultor, mas eu vejo às vezes, e eu me sentia frustrado e decepcionado, porque às vezes tu tem uma informação tão valiosa quanto, por exemplo, um consultor independente. Aquele consultor que ele dá assistência. Mas, às vezes, cara, tu tá dando assistência, tu tá dando essa consultoria. Só que é óbvio que o teu ganha-pão é a venda de produtos, né? E aí, às vezes, eu não entendi ainda o porquê que o mercado enxerga ainda que a informação do consultor, tá? E aí, novamente, tem consultores e consultores. Tem consultores aí que também fazem muita pesquisa e que estão na mesma linha, né? Mas agora tem alguns profissionais aí, como em toda a área, né? Vão ter os bons, os medianos, os ruins, que eles não estão trazendo nada muito de novo, ou talvez a solução que ele está trazendo não é a mais correta para o momento. E às vezes é mais valorizada a opinião desse tipo de profissional do que o outro, só porque ele vende o insumo. Então isso eu não consigo entender ainda. Eu não sei se tem muito disso ainda, Vando. Não, mas tem, né, André? Tem, Mas assim, a gente não pode generalizar, né? Não. Assim como nós temos inúmeros casos de agricultores que nos ligam. Com certeza. Tem alguma dúvida, tem algum questionamento? Para quem que eu vou erguer o telefone e vou ligar? É para o pessoal lá do agro, para o pessoal do AgroSerate. E daí, no final das contas, é esse cara que vale a pena, né? Essa ligação. E esse é o nosso maior retorno. Exato. Vamos dizer, a nossa maior satisfação e o que paga a pesquisa, o que paga é assim, o cara reconhecer que, de te ligar, reconhecer que o manejo deu certo, que ficou satisfeito, que colheu, que entregou a lavoura limpa. Então, esse daí é o nosso maior reconhecimento. É que daí, no final das contas, isso que vale, né, cara? Saber vale, que realmente... E eu não tenho dúvida, eu te conheço bem, né, Wanda? Não tenho dúvida o quanto realmente tu é apaixonado pela agronomia, né? Ou por entregar resultado, ou por aquilo tá dando certo, né? Então, tenho certeza que para ti aí, realmente isso aí que vale no final das contas. Sim, né? Não, com certeza. Vando, assim, entrando para um quadro aqui que a gente chama de bate e volta, né? Perguntinhas rápidas, tu só vai escolher um ou outro, né? Vamos lá, vamos começar. Campo ou escritório para ti? Campo. Produto bom ou posicionamento bem feito? Posicionamento bem feito. Dados ou experiência? Ambos. Aí é difícil, né? Cara, aí dá para trabalhar com equilíbrio, viu? Ensaios próprios ou recomendação da indústria? Ensaios próprios. Café ou chimarrão? Chimarrão. Inter ou Grêmio? Grêmio.
Putz, tá ruim. E a última para fechar, que eu sei que tu gosta das caminhonetes, né? Depois até podemos falar um pouco. Chevrolet ou Ford? Bah, cara, aí tu me judia, eu tenho as duas também. Pra quem não sabe aí, turma, o Vando é fã de caminhonete, né? Bem como muita gente do agro. Então tu tá lá com o quê, Vando? Uma 250? Tem uma 250, tem uma Silverado, as duas, logicamente, que 6 cilindros, uma vermelha e uma azul, né? Pra equilibrar. Daí tem S10 pro trabalho e tem mais... Tem mais umas coisinhas. Mas, viu, falou duas Chevrolet e uma Ford, né? Eu sou mais Chevrolet, então... Então, fechou. Então, tá certo. Mas bacana, assim, Vando. É sempre importante a gente pegar essas percepções, né, do profissional, do trabalho, como é que é desenvolvido, porque eu acredito que tem muita gente que nos escuta aí, que alguma informação falada aqui, algum insight... vai fazer a diferença lá na frente, né? E essa né, um pouco da missão hoje desse projeto do Agro Sem Filtro, é levar informação de forma simples, democrática, sem filtro, né? Trocar essa ideia aí. E assim, Vando, indo para os finalmente aí, eu queria que tu deixasse alguma mensagem aí para o pessoal que está nos escutando, para o profissional que está se formando, que está ouvindo aí. Eu me inspiro muito na tua trajetória profissional e tenho certeza que muita gente vai se inspirar também, né? Então, uma mensagem aí para o produtor, enfim. Mas olha, André, eu acho que é importante, principalmente para o profissional mais novo que está chegando no mercado, de estudar, né? Estuda, se especializa, se dedica, tu se forma, não se contente com isso, busque mais informação, mais e mais. Se tu quer ir para o lado técnico, precisa estudar muito, né? A cada dia, se a gente não aprendeu uma coisa, Andrei, a gente parou já. Parou, né? Todo que é informação nova todo dia, né? Então, se tu não... Todo dia você tem que aprender, no mínimo, uma coisa. Se conseguir aprender 5 ou 6 ou mais, melhor. Né? Nesse mercado acelerado que a gente está, complexo, de problemas e de soluções, a gente tem que se dedicar, estudar bastante. Né? Então, essa daí é uma parte. Né? Outra coisa, assim, antes da questão financeira, trabalhe bastante. Mostre que você é merecedor de tudo. Financeira é consequência, no final das contas, né? Não tente, a gente vê assim muitos com uma realidade, eu vou me formar, eu vou sair de caminhonetão, eu vou ganhar bastante. Mas é a ilusão que se vende no curso da agronomia, né, Vando? Hoje, graças a Deus, eu vejo, até por, às vezes, dar palestra, semana acadêmica, o pessoal mais broxado, né, entre aspas, mais desiludido, e que bom. É melhor ele ir com a expectativa baixa e chegar lá na frente e acontecer algo legal, que daí ele não vai se frustrar, do que até na minha época também era assim, cara. Vou sair o quê? Piso salarial, 9 salários mínimos, caminhoneta, Hilux, computador, cartão corporativo. E a realidade hoje do mercado de trabalho não é essa, certo? Então, eu acredito que na tua época era mais ainda. Era difícil, né? Então, se precisar bater estaca, vai lá, bate estaca. Né? Se precisar mostrar bastante trabalho, levantar cedo, dormir tarde, estudar bastante, mas seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de caráter, né? Seja uma pessoa de princípios, um profissional de princípios, que as coisas vão acontecer, né? Tu falou de bater estaca ali, Vando. Eu tenho certeza que tu deve ter passado por muito perrengue já, né? Muita coisa. Tem alguma história legal aí para contar, para compartilhar com a turma? Tem. Tirando essa parte de bater estaca ali, que é complicada mesmo, né? Mas faz parte do trabalho. E é um momento que normalmente acontece quando a gente está muito motivado, né? Mas André, assim, teve algumas oportunidades quando eu era DM de ter uma rotina muito pesada de viagem, né? E daí chegou um momento, assim, cara, que eu tava lá na Santa Tecla, no interior lá entre Tupã e Capão do Cipó, saindo de uma palestra lá do interior, que eu não vou me lembrar o nome, cara.
E daí eu parei e pensei, cara, e se me acontece alguma coisa aqui? Um asfalto muito ruim, eu sem telefone, sozinho, precisando voltar para Ijuí. E daí a gente começa a pensar, né? Será que é o certo? Será que eu estou exagerando? Será que está valendo a pena? Será que está isso, valendo né? a pena? Eu já me peguei várias vezes assim. E daí acaba que sim. Acaba que toda dificuldade, todo esforço, ele se paga. Mas são coisas que a gente tem que ponderar. A gente tem que botar na balança. Às vezes, a correria, o risco, também a gente tem que... Né? Vando, óbvio que hoje também existe muita correria, né? Talvez pela região de atuação um pouco menor, as distâncias são um pouco menores, né? A correria sempre vai existir, independente. Mas isso também, só para nós saber, assim, foi um pouco de tomada de decisão até dessa tua migração da indústria, né, para uma distribuição de insumos? Sim, foi muito decisivo. Uma das, vamos dizer assim, das reflexões que eu tive foi nessa oportunidade que eu te contei, né, porque já tinha um filho de 1 ano e pouco, né, tinha essa sondagem do AgroCerati para mim voltar para Passo Fundo, uma empresa que eu gosto, que eu sempre admirei, que desde que eu me formei eu tive contato, né? Mas pesa, Andrei, pesa. E daí a gente desenvolvendo um projeto que dá certo em casa, opa, daí o útil agradável, né? O útil agradável. Mas com um filho pequeno, né? Agora tem 2, né? Dois. O nome do segundo, né? Quer contar a história? Bom. O primeiro é o Valentim. O primeiro é o Valentim. E o Vando tem um filho que é chamado Valentim, né? E a época que a gente trabalhou junto, eu confundia muito o nome dele, né? Eu chamava ele de Benjamin. E aí eu chamava o Benjamin. Ele é Valentim. Aí veio outro filho, e como é que é o nome dele? Aí o nome é Benjamin, porque eu aprendi a gostar do Benjamin. De tanto eu incomodar e falar, né? Com certeza. Mas assim, Vando, muito obrigado novamente, cara. Eu acho que vamos encerrando. E muito grato por tu ter aceitado o convite de vir aqui conversar um pouco. Óbvio que eu já te conheço, mas o importante é compartilhar. Eu quero muito compartilhar essas histórias com outras pessoas para motivar, para levar informação, porque eu acho que é assim que vai se construindo, né, algo grande no agronegócio, para o nosso setor. A informação ela tem que ser disseminada, né? E com certeza já deixo o convite aqui para num outro momento a gente falar sobre algum assunto específico que eu sei que dentro da tua cabecinha aí tem muita informação boa que também pode ser compartilhada, né? Certo. Se quiser dar algum recado final de novo aí, algum agradecimento para alguém. Eu acho que agradecer, né, a atenção de todos aí, mas principalmente agradecer o teu convite, Andrei. Realmente eu fiquei surpreso, né, porque as pessoas que tu traz aqui realmente são pessoas um padrão acima, né? Então a gente ter essa oportunidade de estar aqui, de estar conversando contigo, de poder levar alguma mensagem para o agricultor, para o futuro profissional ou para o profissional que está em exercício, isso é ótimo, né? A gente deve ajudar uma pessoa, um profissional, assim como eu fui ajudado em inúmeras vezes. Não tenho dúvida. Então, a pessoa que está nos vendo, está nos escutando aí, se precisarem trocar uma ideia, se precisar de uma informação, chama lá que a gente tá aí para chama o Vanduir, ele é mais low profile no Instagram, né? Mas lá, Vanduir Mário, pode achar o contato da AgroCerati e também ligar para lá. Vanduir Mário é poucos que vai ter, né? Então, se achar, sou eu mesmo lá. É um nome meio exótico. Mas muito obrigado, André, pela oportunidade. Eu que agradeço, Fico muito feliz, tá? Cara. Eu que agradeço, Vando. E assim, né, chegamos ao fim de mais um episódio do Agro Sem Filtro. Obrigado por assistirem até o fim, se inscrevam no canal, curtam, deixem o comentário aí com alguma dúvida para o Vanduir ou alguma sugestão até mesmo de um próximo convidado. Aí nos vemos na próxima.